Deus possa estar abençoando grandemente em teu coração. E nessa noite quero trazer uma palavra de desafio ao teu coração. Nós temos vindo assim, dentro de uma estrutura de série, falando a respeito da cultura do reino e sobre a implantação deste reino. E eu creio que falar sobre a cultura do reino de Deus, falar sobre a implantação do reino de Deus, eu creio que é um momento oportuno. E eu creio que é a voz de Deus para o Brasil, que essa cultura venha a ser estabelecida, que esse reino venha a ser estabelecido. Mas para que esse reino, essa cultura venha a ser estabelecida nessa nação, é necessário uma consciência coletiva. E é necessário os remanescentes. E quem são os remanescentes? São aquelas pessoas que se despertam, e aquelas pessoas que começam a propagar este reino, e começam a viver intensamente esse reino. E eu creio que você é um dos remanescentes. Eu quero desafiar você a viver à altura desse reino, a realmente a transpirar este reino, a viver intensamente o poder, a magnificência, a grandeza deste reino aqui na terra. Eu quero dizer uma coisa para você: a tua representação não é pouca coisa. Você representa o reino dos céus, você representa a eternidade, você representa a constituição eterna. E eu quero desafiar o teu coração a não olhar para as circunstâncias, a não achar que você está se sucumbindo. Pelo contrário, eu quero desafiar você a se levantar em autoridade e em fé e declarar que o reino de Deus é chegado nessa nação. Portanto, dentro dessa estrutura de ensino que nós temos apresentado em todas as lives da implantação do reino de Deus, nós temos abordado algumas chaves importantíssimas para que esse reino venha tomar um vulto, uma proporção e um impacto na sociedade. Uma das chaves que nós temos compartilhado é justamente a consciência desse reino. A segunda parte é justamente a importância do sangue de Jesus e as suas características. Uma outra chave que nós tivemos compartilhando com vocês é justamente a autoridade, o poder disponível, que está disponível à igreja, e que a igreja tem toda a liberdade em acessar essa autoridade e viver essa autoridade na terra. E outra chave que nós tivemos falando é justamente sobre a influência desse reino nas 7 esferas: a esfera familiar, religião, educação, governo, mídia, artes, economia. A igreja compreender que ela tem um papel fundamental nessas 7 esferas. Então, ao longo dessa série, nós temos pontuado essas chaves. E hoje eu quero estar pontuando uma chave, creio eu, que é importantíssimo para que esse reino de fato venha a ser estabelecido. E essa chave é uma chave que talvez você já ouviu, você já pregou, já ensinou e você conhece muito bem, que é a fé. Creio que a fé, ela é importantíssima para que o homem venha viver intensamente esse reino aqui na terra. Não tem como eu viver o reino de Deus, não tem como eu acessar a autoridade disponível, não tem como eu viver as promessas do Senhor se eu não compreender a fé e se eu não praticar a fé. A fé sem obra, ela é morta. Então a fé, ela tem uma ação, ela tem um comportamento, ela tem uma expressão. Mas para ela ter esse comportamento, essa ação, é necessário eu compreender a extensão dela, eu compreender a capacidade dela, o propósito da fé. O reino espiritual, ele se move através da fé. Não tem como o homem se movimentar no reino espiritual a não ser através da fé. Não tem como o homem entrar no reino espiritual e mudar as coisas do reino espiritual e trazer as coisas que estão no reino espiritual para o reino material se ele não acessar a fé. Então não basta eu ter um conhecimento, não basta eu ter um entendimento a respeito do reino, não basta eu pregar a respeito do reino, de uma cultura celestial, das 7 esferas. É necessário eu ter fé. E é interessante que quando nós estudamos o Velho e o Novo Testamento, nós percebemos que todas as pegadas de relacionamento com Deus envolvia a fé. E é interessante quando nós olhamos no que diz respeito à doutrina da fé, nós percebemos que o escritor aos Hebreus, quando ele fala da essência e da importância da fé, ele diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não tem como agradar a Deus se não houver fé em meu coração. E não tem como experimentar algo em Deus se não houver fé em meu coração. Então tudo aquilo que nós experimentamos em Deus, tudo aquilo que nós acessamos em Deus, tudo aquilo que nós vivemos em Deus e através de Deus, vem através da fé.
Por isso que o escritor aos Hebreus ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima diante do Senhor, creia que Ele existe e que Ele é abençoador. Eu quero que você observe isso. O escritor aos Hebreus está dizendo que aquele que se aproxima do Senhor, creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Então a chave aqui é o crer, é eu estar crendo. Ou seja, se eu não acreditar na existência de Deus, se eu não acreditar que Deus abençoa, não tem como eu ser abençoado. Não existe outra fala a não ser a fala da fé. Então através da fé é que eu passo a obter coisas. Através da fé é que eu passo a me movimentar. Através da fé é que eu passo a obter coisas em Deus. E é interessante que quando nós olhamos no processo do novo nascimento, nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o novo nascimento, ele se dá também através da fé. Paulo, quando instrui a respeito da salvação, em Efésios capítulo 2, ele diz que a salvação vem mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas sim vem mediante a fé. Ou seja, a nossa vida, o cristianismo, está fundamentado na fé. E a mesma fé que eu passei a ter para obter a salvação, é a mesma fé que eu passo a me movimentar no reino espiritual. É a mesma fé que eu passo a me movimentar no sobrenatural. Então eu quero desafiar o teu coração a compreender a extensão da fé inicial da sua vida. Aquela fé que levou você a acreditar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela fé que levou você a crer nesse ato sacrificial e confessá-lo e começar a segui-lo. Essa mesma fé é a fé a qual nós acessamos, usamos para experimentar o sobrenatural do Senhor, a experimentar os sinais do Senhor, a acessar a autoridade e o poder disponível às nossas vidas. Então eu quero desafiar o teu coração a compreender que em teu coração existe uma porção de fé. E essa fé, ela precisa evoluir. Essa fé, ela precisa crescer. Certa feita, Jesus, quando ele estava falando com seus discípulos, ele faz uma metáfora com a mostarda, com um grão de mostarda. Ele diz: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Segundo alguns estudiosos, ele diz que o grão de mostarda é o menor grão, é a menor semente. Jesus usa justamente a semente para dizer: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês terão autoridade para remover montanhas. Vocês terão autoridade para fazer muitas coisas. Eu quero que você observe comigo nesse texto. Eu quero que você observe comigo nessa metáfora de Jesus. O que Jesus está querendo dizer nesse texto é o seguinte: porque quando você olha para a mostarda, para a semente da mostarda, quando você planta ela, ela se torna o maior arbusto. Jesus está falando de uma fé crescente. Se vocês crerem que vocês receberam uma semente crescente do maior arbusto de fé, vocês têm autoridade para remover essas coisas. Então eu quero desafiar o teu coração a entender que foi colocada uma fé, sim, o tamanho do grão de mostarda, mas ela não vai permanecer nessa pequenez, ela vai se tornar um grande arbusto. Você precisa entender que a mostarda não se resume somente na semente. Pelo contrário, a mostarda, ela é a semente, depois ela passa a germinar e passa a se tornar esse arbusto. Então Jesus está dizendo: se vocês entenderem que a fé é como o processo desse arbusto, é como a semente que depois lançar na terra, ela germina, cresce e torna o maior arbusto, vocês terão essa autoridade. E nessa noite eu quero desafiar o teu coração a compreender a importância da fé na tua pegada cristã, a importância da fé na tua caminhada, no teu ministério, na tua vivência no cristianismo, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. É necessário a fé para nós alcançarmos coisas, é necessário a fé para nós aplicarmos coisas, é necessário a fé para nós estabelecermos o reino de Deus. Não tem como eu estabelecer o reino de Deus, não tem como eu influenciar as 7 esferas da sociedade se eu não tiver fé. A fé que existe um reino, que existe um governo, que existe uma cultura que precisa ser implementada, uma cultura que precisa ser disseminada, precisa impactar essa sociedade. Eu quero desafiar você a compreender que aquela fé que levou você a crer que Jesus foi enviado para salvar a tua vida é a mesma fé que leva você a ter a autoridade no nome dele.
É a mesma fé que leva você a orar pelos enfermos. É a mesma fé que leva você a expulsar demônios. É a mesma fé que leva você a orar e os céus se abrir. É a mesma fé que leva você a orar e o Brasil ser impactado pelo poder do Senhor. Deus está nos chamando a viver por fé. Por muito tempo o homem passou a construir a sua fé naquilo que é transitório, a sua segurança naquilo que é palpável, naquilo que é visível. E eu creio que não é por acaso o que o mundo está passando, essa pandemia. Ou seja, aquilo que o homem tinha controle, o homem perdeu o controle. Eu creio que o mundo está em uma introspecção, o mundo está em uma autoanálise. Os cristãos estão olhando para os fundamentos e estão se deparando com uma fé tão pequena, uma fé que não é capaz de mudar as circunstâncias. Eu creio que Deus está nos chamando a viver por fé. Hebreus capítulo 10. Eu quero ler esse texto com você. Hebreus capítulo 10. Diz o seguinte, verso 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só o que o escritor de Hebreus está dizendo. Se eu recuar, a alma do Senhor não tem prazer em mim. Então ele está dizendo que o justo viverá da fé. Deus nos chamou a vivermos em fé, a viver intensamente nessa fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele a quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Toda estrutura cristã, ela está baseada na fé. Recebemos Jesus pela fé, nós nos movimentamos pela fé, e o reino de Deus, ele é estabelecido pela fé, e todo o nosso empenho de vida precisa ser por fé. Eu não posso confundir andar em fé com uma performance. Eu não estou falando de uma performance, eu estou falando de uma percepção, do entendimento do que é fé. E a fé envolve uma ação. A fé envolve uma responsiva à palavra de Deus. A fé, ela não é passiva, a fé, ela é ativa. A fé, ela leva o homem a agir antes das coisas se concretizarem em sua vida. A fé leva o homem simplesmente a acessar aquilo que é invisível. E Deus está convocando a sua igreja, Deus está convocando a minha vida, a sua vida, a acessar aquilo que é invisível, o reino invisível, para que venha a ser estabelecido no reino visível, para que o governo de Deus, para que a vontade de Deus, para os caminhos de Deus, os pensamentos do Senhor venham a ser estabelecido nessa nação, venha a ser estabelecido em minha casa, em meu casamento, em minha família, em todas as camadas sociais. E como igreja nós precisamos despertar para isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós acessarmos as riquezas espirituais, as riquezas invisíveis, a eternidade, o reino de Deus, a não ser através da fé. Que nessa noite você possa meditar nessa palavra, que nessa noite você possa pedir ao Espírito Santo: eu quero que o Senhor aprofunde esse tema no meu coração. Eu quero de fato dar vazão ao crescimento dessa fé. Eu quero que essa fé venha dominar o meu coração. Eu não quero ter uma fé passiva, eu quero ter uma fé ativa. Eu quero de fato andar à altura da palavra. Eu quero de fato ser um representante do Senhor aqui na terra. Eu quero de fato fazer com que o teu reino, eu quero ser um protagonista na implantação do reino do Senhor nessa terra. Eu quero de fato ser uma ferramenta fundamental em tuas mãos, Senhor. Eu me disponho, eu creio nisso, Senhor. Por isso eu creio, por isso eu me posiciono, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem uma promessa para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade, para o meu estado, para a minha nação. Deus está nos despertando, amados. Deus está nos convocando para nós nos colocarmos como autoridade e fé nessa terra. E uma das chaves para implantar este reino é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus tem lhe chamado para avançar. E é uma palavra de Deus para essa igreja, que esse ano é o ano do avanço.
Nós não estamos olhando para as circunstâncias, nós não estamos nos abatendo por causa das circunstâncias. Pelo contrário, nós estamos olhando e nós estamos entendendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu eterno propósito. Nós estamos compreendendo que tudo que nós estamos passando hoje no Brasil está contribuindo para o avanço da igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos que nós iremos experimentar um tempo glorioso, poderoso de Deus nessa nação. Por isso eu quero despertar o teu coração a não duvidar, a não achar que tudo está acabado, que tudo está falido, que não há esperança. Pelo contrário, há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há esperança para aqueles que estão em Deus. Há esperança para aqueles que acreditam em Deus, que o governo de Deus está acima de todas as coisas. Há esperança para aqueles que creem que Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Então eu quero desafiar o teu coração a tomar essa atitude de fé, a acessar essa chave do reino de Deus e a se comportar como filho de um reino, a se comportar como um eterno aqui na terra, a se comportar como representante, como embaixador, como um estrangeiro e forasteiro, e declarar que essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo, que a minha cidade, que o meu estado, que a minha família, o meu casamento pertence ao Senhor Jesus Cristo, que a obra que o Senhor começou irá terminar em nome de Jesus. Amém? Então que Deus possa estar abençoando o teu coração, que você possa estar durante a semana sendo fortalecido, que o Espírito Santo possa estar ampliando e aprofundando essa palavra em teu coração, em um nome de Jesus Cristo. Que Deus possa fortalecer a tua vida. Amém? E eu quero convidar você na tua casa neste momento a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, neste momento eu quero abençoar essa família, Senhor. Eu quero abençoar essa pessoa. Eu quero declarar, Senhor, o teu mover, Senhor, a tua unção neste coração. Pai, tudo aquilo que trouxe, Senhor, uma nebulosidade, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que trouxe escuridão nessa vida, que venha ser tirado, Senhor. Que a tua luz venha brilhar neste coração. Que toda mentira, todo engano, todo medo, toda incerteza venha ser arrancado deste coração. Que a fé crescente do Senhor venha ser estabelecida, Senhor. Pai, que essa pessoa venha ser levantada como um gigante de fé. Que essa pessoa venha entender o propósito e a missão maior dela aqui na terra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Que cada mente aqui, ó Pai, venha ser levada cativa à obediência de Cristo. Que o teu Santo Espírito possa estar traduzindo e ampliando essa palavra em cada coração. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.